Caros irmãos e irmãs em Cristo, é com grande humildade e reverência que hoje nos debruçamos sobre uma das visões mais profundas e misteriosas das Sagradas Escrituras, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Estas figuras bíblicas descritas no livro de Apocalipse têm sido objeto de temor e fascínio ao longo dos séculos. No entanto, em nosso tempo presente, repleto de guerras, pandemias e crises de toda sorte, essas imagens simbólicas parecem ganhar nova relevância. Convido-vos a refletir sobre como os eventos globais que testemunhamos podem estar relacionados aos sinais profetizados. Nosso objetivo aqui não é instilar medo, mas aprofundar nossa compreensão teológica, fortalecendo nossa fé diante das provações e encontrando esperança nas promessas divinas. À medida que percorremos essa jornada, vos encorajo a se inscreverem em nosso canal Os 5 Minutos do Espírito Santo, onde exploramos temas de fé, espiritualidade e reflexão, à luz da Palavra de Deus. Agora, com corações abertos à verdade, iniciemos nossa análise dos quatro cavaleiros e sua relação com o mundo moderno. No livro do Apocalipse, São João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma revelação de Cristo, na qual o mistério da consumação dos tempos é manifestado. A visão dos quatro cavaleiros, parte integrante desta revelação, é descrita como uma sucessão de julgamentos divinos que se abatem sobre a terra. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, é tradicionalmente interpretado como a guerra ou conquista, e os outros três cavaleiros, a peste, a fome e a morte, completam o conjunto de flagelos enviados para despertar a humanidade à sua condição espiritual. Assim, devemos considerar, conforme ensina o doutor Angélico, que Deus, em sua infinita sabedoria e providência, permite que tais castigos ocorram não por malícia, mas para a correção dos homens. Pois, como São Tomás de Aquino ensina, Deus pode permitir o mal apenas para que um bem maior dele surja. As tribulações e provações, sejam elas causadas pela guerra, pestilências ou fome, são, portanto, instrumentos pedagógicos divinos que devem nos levar ao arrependimento e à busca sincera pela conversão. Além disso, é essencial que reconheçamos a ordem harmônica e providencial presente na visão de São João. Cada cavaleiro surge por mandato divino e seu objetivo é duplo: aplicar justiça aos ímpios e purificar os justos. Dessa forma, os sinais descritos no Apocalipse são tanto advertências quanto promessas de renovação espiritual para aqueles que perseverarem na fé. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, traz consigo o arco e a coroa, o que indica sua missão de conquista. Este símbolo tem sido tradicionalmente associado à guerra, não apenas no sentido literal de batalhas físicas, mas também à guerra espiritual e moral que permeia a história da humanidade. São Tomás de Aquino, ao comentar sobre as guerras, afirma que, em última instância, a guerra é um sintoma da desordem moral que aflige o homem devido ao pecado original. Assim como o pecado desvia a alma da retidão divina, a guerra desvia as nações do caminho da paz e da justiça. As disputas geopolíticas contemporâneas, os conflitos armados entre nações e mesmo as divisões internas entre povos podem ser compreendidas à luz dessa realidade teológica. Estes são reflexos de um mundo que, afastado de Deus, busca resolver suas diferenças pela força e pela violência, em vez de buscar a verdadeira paz que só Cristo pode conceder. Contudo, é preciso lembrar que, conforme ensina o Akinat, a guerra também pode ser permitida por Deus para purificar os povos e trazer à tona o desejo de uma ordem superior. Ele nos exorta a considerar que a guerra não é apenas um castigo, mas um meio pelo qual a justiça divina pode ser restaurada. Tal como o fogo purifica o ouro, as tribulações da guerra podem levar os homens à reflexão, ao arrependimento e finalmente à paz com Deus. Portanto, não devemos temer o cavaleiro da guerra, mas antes reconhecer nele um chamado à conversão e à busca pela paz verdadeira, aquela que brota do coração transformado pela graça. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, é descrito como aquele que traz a espada, e seu símbolo está intrinsecamente ligado à ideia de destruição e peste. São Tomás de Aquino, ao tratar das aflições físicas que atingem a humanidade, nos recorda que tais flagelos, embora temíveis, podem ser instrumentos de divina providência. As pestes e as pandemias que têm afligido o mundo devem ser vistas não apenas como consequências naturais, mas também como sinais espirituais de que o homem se afastou da ordem estabelecida por Deus. A pandemia de Covid-19, que assolou o mundo nos anos recentes, é um exemplo notável desse cavaleiro apocalíptico em ação.
Esta praga, além de causar morte e sofrimento, expôs as fraquezas de nossas sociedades modernas. A desigualdade no acesso aos cuidados de saúde, a fragilidade das relações sociais e a falência de sistemas que deveriam proteger os mais vulneráveis. Para São Tomás, as pestes nos lembram de nossa fragilidade enquanto criaturas e de nossa total dependência da graça divina. Elas nos chamam a reorientar nossos corações para Deus, pois, como Ele é o Criador de toda a vida, também é o único que pode restaurá-la em plenitude. Esses eventos, longe de serem vistos como simples desastres naturais, devem ser contemplados como oportunidades de conversão. São advertências que ecoam ao longo dos tempos, convidando-nos a buscar o verdadeiro remédio para a alma, a fé em Cristo, a confiança em sua providência e o amor ao próximo, especialmente em tempos de sofrimento coletivo. Assim, o segundo cavaleiro, embora portador de aflições, também nos ensina a virtude da esperança, que permanece inabalável mesmo diante da morte. O terceiro cavaleiro, descrito como montado em um cavalo preto e portando uma balança, representa a fome que aflige as nações. São Tomás de Aquino, em sua vasta obra, reflete sobre a justiça divina e como ela se manifesta nos desequilíbrios materiais que o homem experimenta. A balança, símbolo de justiça, é também o emblema da escassez e da distribuição desigual dos recursos que Deus, em sua providência, ofereceu ao mundo. No entanto, a fome não é apenas uma privação física, mas também um reflexo da fome espiritual que assola a humanidade. Nos tempos atuais, vemos a fome manifestar-se de maneiras diversas. Nas regiões assoladas por secas, guerras e colapsos econômicos, o mundo moderno, que produz em abundância, também cria profundas desigualdades. Aqueles que acumulam riquezas materiais muitas vezes o fazem à custa da fome de seus irmãos. São Tomás nos ensina que tal desordem é uma consequência do pecado e da avareza, pois o homem, ao se afastar de Deus, busca satisfazer seus desejos egoístas em detrimento do bem comum. Além disso, a fome que o cavaleiro traz não é apenas física, mas também espiritual. O homem moderno, ao desprezar as coisas divinas, encontra-se faminto de sentido, de amor e de paz interior. Ele busca preencher esse vazio com bens materiais, mas nada neste mundo pode saciar a sede do coração humano, exceto o próprio Deus. Portanto, a fome que vemos no mundo é também um chamado à justiça social e à caridade cristã, para que possamos partilhar não só os bens materiais, mas também o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Assim, o cavaleiro da fome, embora portador de privação, nos convida a uma maior solidariedade e a uma busca sincera pela justiça divina. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, traz consigo o nome de morte, e com ele o inferno o segue. São Tomás de Aquino nos ensina que a morte, sendo uma consequência do pecado original, é uma realidade inescapável para todos os homens. No entanto, a morte não deve ser vista como um fim definitivo, mas como uma passagem para a vida eterna. A missão desse cavaleiro é dupla. Ele nos lembra da mortalidade física, mas também da morte espiritual, que é consequência do afastamento de Deus. Nos tempos atuais, o mundo parece estar imerso em uma cultura de morte. Não apenas vemos a morte física se multiplicar através de guerras, pandemias e fome, mas também presenciamos a morte moral e espiritual, que se manifesta na corrupção, no aumento da criminalidade e na perda de valores éticos. São Tomás nos ensina que o afastamento da lei natural, inscrita por Deus no coração de cada homem, leva inevitavelmente à desordem e à destruição. O mundo que rejeita a Deus abraça a morte em suas várias formas. No entanto, o cavaleiro da morte não é o fim de todas as coisas. Para os que estão em Cristo, a morte é um portal para a vida eterna. Como diz São Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Coríntios 15:5. A morte física não tem poder sobre aqueles que mantêm sua alma em comunhão com Deus. Portanto, o aparecimento deste cavaleiro no Apocalipse deve ser entendido como um chamado ao arrependimento e à renovação da fé. Ele nos lembra da brevidade da vida e da necessidade de vivermos em santidade, pois no fim, a morte será vencida pela ressurreição em Cristo. O colapso das economias e a desordem financeira que afligem as nações são sinais claros das consequências do afastamento da ordem divina. São Tomás de Aquino ensina que a harmonia social e econômica deve refletir a ordem natural instituída por Deus. Quando o homem, movido pela avareza e pelo egoísmo, busca acumular riquezas em detrimento do bem comum, ele causa desequilíbrios que se refletem em crises econômicas. O aumento da desigualdade
O desemprego e a fome são manifestações de uma economia que não está ordenada para o serviço do bem comum, mas para a satisfação dos apetites desordenados de poucos. Essas crises não são apenas fenômenos materiais, mas têm profundas raízes morais e espirituais. São Tomás afirma que as virtudes da justiça e da temperança devem governar a vida econômica. A injustiça e a ganância, no entanto, criam uma sociedade onde os fortes oprimem os fracos e onde as riquezas são mal distribuídas. As crises econômicas contemporâneas são, portanto, reflexos de um mundo que rejeitou a lei de Deus e preferiu seguir seus próprios desejos. O declínio das nações, visível nas revoltas populares e no colapso das instituições, é outra consequência deste afastamento da ordem divina. A política, que deveria ser governada pela prudência e pela busca do bem comum, torna-se um campo de batalhas pelo poder e pela riqueza. Assim, o ciclo de decadência das nações é um sinal claro da necessidade de retornar à sabedoria divina, que ordena todas as coisas para o bem. Somente um mundo que se submete à lei de Deus pode experimentar a verdadeira prosperidade e paz. Portanto, as crises econômicas de nosso tempo são um apelo à conversão e à reordenação da vida humana, de acordo com os princípios da justiça e da caridade. A fé, conforme ensina São Tomás de Aquino, é a luz que guia o homem no caminho da salvação, e é também o único remédio eficaz para as crises que afligem o mundo. Nos momentos de grandes provações, seja pelas guerras, pandemias, fome ou crises econômicas, a fé é o sustentáculo que permite ao homem manter-se firme e direcionar suas ações para o bem. Quando o homem se desvia da verdade divina, ele abre caminho para o caos, a injustiça e o sofrimento. Mas pela fé, ele é restaurado à ordem e à harmonia com Deus e com seus semelhantes. São Tomás ensina que, nos tempos de crise, a fé e a espiritualidade não apenas confortam a alma, mas também orientam a sociedade para a verdadeira justiça. O homem, sendo uma criatura social por natureza, é chamado a viver em comunidade, onde a caridade e a justiça sejam as virtudes regentes. No entanto, a desordem espiritual, quando o homem se afasta da fé, gera desordem moral e social. Por isso, as crises que presenciamos são, em sua raiz, crises de fé. A espiritualidade cristã nos chama a ver além das aparências materiais e a compreender que todas as provações são permitidas por Deus para o bem maior de nossas almas. A fé nos ensina a suportar com paciência as tribulações, confiando na providência divina. Além disso, a fé nos convida à ação, à caridade e ao serviço ao próximo, especialmente nos momentos de crise. Assim, a verdadeira resposta às calamidades do nosso tempo não reside em soluções meramente materiais, mas na conversão dos corações e no retorno à fé viva, que transforma a sociedade a partir de sua raiz espiritual. A esperança cristã, conforme expõe São Tomás de Aquino, é a virtude que nos orienta para a salvação eterna, mas também é a força que nos sustenta em meio às tribulações deste mundo. Nos tempos de crise, quando os 4 cavaleiros parecem estar em plena atividade, a esperança não é apenas um desejo vago de dias melhores, mas uma certeza firme na providência divina e nas promessas de Cristo. Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando os castigos e tribulações são permitidos para a purificação da humanidade. O chamado à esperança é, portanto, um chamado à confiança em Deus, que governa todas as coisas com sabedoria infinita. São Tomás ensina que, mesmo nas piores calamidades, devemos sempre manter viva a esperança, pois ela nos conecta diretamente à vida eterna e nos move a agir de acordo com a vontade divina. Este agir é, em primeiro lugar, um retorno à oração, à penitência e à caridade. A ação espiritual, fundamentada na esperança, nos faz reconhecer que todas as crises são oportunidades para crescimento interior e para o fortalecimento da comunhão com Deus e com o próximo. Além disso, São Tomás nos exorta a compreender que a esperança não é passiva. Ela nos impele a buscar soluções que estejam de acordo com a justiça divina. Por isso, em tempos de crise, o cristão é chamado não apenas a esperar em Deus, mas também a agir com caridade, justiça e prudência, contribuindo para a restauração da ordem e da paz. Assim, o chamado à esperança é um convite à conversão pessoal e à participação ativa na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, fundamentada na fé e no amor de Cristo. Chegamos ao ponto culminante de nossa reflexão, onde os 4 cavaleiros, que outrora foram vistos como meras figuras de temor, agora são entendidos como instrumentos de justiça e misericórdia divina.
A teologia de São Tomás de Aquino nos ensina que tudo aquilo que Deus permite em seu plano é para o bem último de nossas almas. E os cavaleiros do Apocalipse não são exceção. Eles são sinais visíveis de que o tempo da conversão é agora, e que o sofrimento, por mais aterrador que seja, serve para nos conduzir ao arrependimento e à verdadeira vida em Cristo. Assim, a mensagem final deste relato é clara. Devemos responder a esses sinais com uma profunda renovação espiritual. São Tomás explica que a conversão é um processo contínuo, onde a alma, ao reconhecer suas falhas e fragilidades, se volta para Deus com o desejo de ser transformada pela graça. As calamidades globais que presenciamos, sejam guerras, pestilências, fome ou a morte espiritual, são todas oportunidades de voltarmos ao Senhor com um coração contrito e humilde. Portanto, devemos ver os eventos ao nosso redor, não com desespero, mas com discernimento. Eles são, em sua essência, um chamado à santidade, um convite para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, abraçando a cruz e confiando na ressurreição prometida. Que, diante da visão dos cavaleiros, possamos sempre recordar a esperança que temos em Cristo, que é a fonte de toda a vida e a resposta a todas as nossas angústias. Concluímos nossa jornada através dos 4 cavaleiros do Apocalipse com um profundo senso de reflexão espiritual. Os cavaleiros, que representam a guerra, a peste, a fome e a morte, são manifestações visíveis das consequências do afastamento da humanidade de Deus. No entanto, como aprendemos com São Tomás de Aquino, essas calamidades não devem ser vistas como meras punições, mas como oportunidades de renovação e conversão. Neste sentido, nossa análise dos eventos atuais à luz do Apocalipse nos revela que Deus, em sua infinita misericórdia, permite que tais provações aconteçam para nos despertar e nos chamar de volta à verdadeira vida. Não estamos sozinhos nessas tribulações, pois Cristo caminha conosco, oferecendo-nos sua graça e sua paz. Que ao final desta reflexão possamos sair com corações renovados, prontos para viver a nossa fé com mais profundidade, amor e compromisso.